Olá, eu sou Ima Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui para ministrar uma oficina de técnicas de contação de histórias para o projeto Histórias Curativas. O projeto Histórias Curativas foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Literatura e hoje a gente ministra essa oficina com muito carinho para você aí do Ponto de Cultura Cidade Perifa. Esse projeto, ele teve uma primeira parte, que foram lives, 20 lives durante 20 domingos consecutivos, que a gente realizou para as crianças do Hospital Geral de Palmas. Nos domingos a gente fazia aquele momento de contação de histórias, de brincadeiras tradicionais. E agora a segunda parte do projeto, que são oficinas que a gente disponibiliza para a comunidade para instrumentalizar a comunidade com técnicas que possibilitem as pessoas contarem histórias para os hospitais, para as praças, para as escolas e praticar a contação de história, a arte da contação de histórias. Então, a gente faz essa oficina reduzidinha, porque aqui de uma forma virtual, mas quando a gente faz ela presencial, ela é bem longa e a gente faz uma parte prática. E essa parte prática, geralmente é com os professores, essa parte prática é quando os professores escolhem quais instrumentos que ele quer confeccionar, qual a técnica que ele vai levar para a sua sala de aula. Então a gente disponibiliza aquele monte de técnicas e observa as que são mais procuradas, as mais escolhidas. E são exatamente essas as mais escolhidas que eu selecionei para trazer aqui para esse momento, que a gente vai condensar a oficina em apenas 1 hora, para não ficar muito enfadonho, para você poder voltar aqui, para você compartilhar. E enquanto houver YouTube, esta oficina estará disponível aqui no canal Alexandre Santiago Ambientalista. Então você vai poder rever, vai poder divulgar, passar para os amigos. E a gente fala de contação de histórias porque é uma coisa muito importante para o ser humano, para o desenvolvimento da criança. A gente conta história desde sempre, a gente conta histórias o tempo todo. Quando as primeiras inscrições foram feitas nas cavernas, as primeiras inscrições rupestres, contou-se uma história ali. Era uma perseguição, umas feras perseguindo o homem. Então, a pessoa que fez aqueles desenhos estava contando uma história, estava narrando um fato. A primeira pessoa que se sentou em torno do fogo também contou uma história, ainda que não tenha sido por palavras, mas ela se comunicou, ela narrou ali um fato, ou por gestos, ou por olhares, mas ela contou. E a gente conta o tempo todo, porque é próprio da gente narrar, fabular. Tem um teórico da literatura chamado Antônio Cândido, que ele afirmou que o ser humano produz narrativas, que o ser humano fabula até involuntariamente, até quando sonha, até quando dorme, quando ele não quer, quando ele está dormindo, ele está sonhando, ele está produzindo narrativas, porque é muito próprio do ser humano contar histórias. Tem pessoas que contam histórias com tanta verdade, que a gente parece que transporta, mergulha na história com ele e vive todas aquelas emoções. Existem os contadores de histórias tradicionais, existem os contadores de histórias modernos. O contador de história tradicional, geralmente ele mora numa comunidade tradicional, ou ele aprendeu a arte de contar história assim, tão desde sempre, que aquilo incorporou e ele conta com naturalidade, com toda aquela verdade que se exige para se contar uma história e convencer o seu ouvinte. Porque
Principalmente criança, quando você fala era uma vez, aí a criança já está acreditando de tudo que você vai contando ali. Ela se transporta para a narrativa. E o objetivo do contador de histórias é esse, é realmente atrair o ouvinte de forma que ele consiga vivenciar cada detalhe ali daquela narrativa, de forma que ele consiga entender, que ele consiga, né, percorrer os mesmos caminhos ali daquela história. Então, o bom contador é aquele que conta com muita verdade, é aquele que, né, coloca a história de uma forma que parece que você está lá. Você vivencia tudo aquilo. E então, o contador de histórias tradicional, ele conta com essa verdade porque ele ouve contar desde sempre, porque ele convive com outros contadores e porque ele já conseguiu atingir aquele ponto que ele encontra verdade até nas narrativas que não são deles. A história pode ser de outra pessoa, mas ele consegue achar a verdade ali e colocar na hora de contar, porque ele já se acostumou, ele já sabe como fazer isso, é como se ele tivesse se profissionalizado. Tem determinadas comunidades na África que os griots, que é o nome que se dá a esse contador de história tradicional nessas comunidades, os griots, eles são muito respeitados. A profissão de griot, ela é tão nobre quanto a profissão de médico, porque enquanto o médico cura, o médico cuida da saúde, o médico é guardião da saúde, o griot é guardião da cultura de um povo, ele cuida das narrativas. Ele é o responsável por transmitir as narrativas daquela geração para a geração seguinte. Hoje a gente já tem os livros, mas antigamente essas narrativas eram perpassadas, eram armazenadas na memória. As pessoas ouviam, as pessoas gravavam aquelas narrativas e repassavam. Então, muitas das histórias da antiguidade, na época que não existia a escrita, chegou até nós assim, porque alguém memorizou e repassou. Alguém tomou para si o papel de guardião daquelas narrativas. E nessas comunidades africanas que tem os griots, eles levam isso muito a sério. A tradição oral, a determinados elementos da cultura, eles acham que deve ser perpassado sim através da oralidade, né? Através do olho no olho, através daquele momento ali mais intimista, daquela coisa assim, onde a energia paira. Porque é diferente você ouvir uma história de um contador tradicional, da boca de um contador tradicional, e você ler a mesma história num livro, incomparavelmente diferente. Porque no livro, o autor não consegue colocar a mesma atmosfera, o cheiro, o clima, a entonação de voz, o trejeito do contador, o olhar, as pausas, tudo isso são elementos que não tem como você passar para o livro, né? Então, é exatamente por isso que se você for mediador de leitura, você tem que trazer para a sua narração todos esses elementos que foram colocados de lado no momento que a história foi congelada ali no livro. Entendeu? O papel do mediador de leitura é aproximar a leitura, o aluno da leitura de uma forma prazerosa, e isso tem que ser feito com muita autenticidade, com muita verdade. Porque se você pega um livro de histórias e lê esse livro assim, virado para você, para começar, virado para você, e não faz uma leitura prévia, portanto você não vai entender direito das pausas, a criança, ela não vai gostar, isso não vai atrair a atenção, vai ficar muito mecânico, vai ficar uma história sem lirismo, uma história sem alma. Agora, se você quer contar uma história com um livro, a primeira coisa é você ler bem a história, entender as pausas, entender as entonações de voz, os falsetes, entender tudo. Depois, você conta com o livro virado para criança. Você começa contando do título, porque é educação literária. Então, você vai falar o título, você vai falar o nome do autor, você vai falar o nome do ilustrador e vai falar o nome da editora.
E aí você começa a história com o livro virado para o seu ouvinte e cabe a você, então, colocar aqueles elementos que eu disse que não estão no livro, tipo entonação de voz, tipo suspense, tipo pausa, trejeitos. Isso aí é o mediador de leitura que coloca quando ele vai realizar a leitura de um livro. Então a gente conta histórias só com objetos, não conta com livro? Conta com livro também. Muita gente conta a história com livro e o livro, então, aqui assume o papel de um objeto, né? Se a gente vai contar com sombrinhas, se a gente vai contar com fantoche, se a gente vai contar com instrumento, se vai contar com chapéu, com uma flor no cabelo, com um avental, com a roupa, como você for contar, você pode falar, não, hoje eu quero contar com um livro, meu objeto hoje de ilustração, o meu instrumento que eu quero usar hoje para contar histórias é um livro. Então, você vai contar histórias com o livro. Lembrando que o livro deve ficar virado. E você vai contar a história do Pirarucu? O Pirarucu Encantado é a releitura da lenda do Boto, adaptada para a realidade tocantinense, porque ele é mais presente no nosso imaginário do que o próprio Boto. E ele é também um apelo pela preservação desse peixe, que por ser muito gostoso e muito grande, está ameaçado de extinção. Então esse livro aqui, essa releitura, os versos são autorais, são meus, a ilustração é de Renato Galhardo Neto. Como é que eu contaria a história desse livro? Qual é a sugestão que eu dou para vocês? Ó? Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande, virar gente e salvar homem no piscar de uma candeia. É o pirarucu encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, com mais vida e esperança. Pois, como o caso é contado, o pirarucu encantado não deixa morrer afogado nem um jovem nem criança. Aos primeiros raios de luar, ele sai para nadar e aos poucos se transforma. Passa a ser um belo homem, até que os raios de luar somem e ele assume a velha forma. Mas quando está encantado, tem um charme exagerado, bem garboso e jovial. Vai dançar no arraial, pé de valsa seresteiro, sem nome bem brejeiro, atrai as mais belas moças. Depois some por completo, nunca mais, até ter neto. Então volta a aparecer, para de novo acontecer um romance encantador de um peixe, um novo amor. E viva quem preservou. Então tá aqui uma sugestão para você contar a história do pirarucu. E você pode pegar essa sugestão como base para você contar histórias de outros livros. Certo? Então, conte histórias da forma que você quiser, da forma que você puder. Mas conte. Contação de histórias, ela precisa ser mais intensificada, porque a história, além dela humanizar o ser, ela possibilita que a criança experiencie as determinadas emoções, as variadas emoções da vida. Ela possibilita que a criança amadureça as suas emoções, porque quando você fala uma vez, como eu disse, a criança mergulha na história. Então, se tem uma dor, se alguém morre, ela sofre aquele luto.
Se tem uma dor muito grande, ela vivencia aquela dor, porque a criança, a história é de verdade, ela está experienciando aquilo. E dessa forma ela aprende a lidar com as perdas da vida, ela aprende a lidar com as emoções, ela aprende a administrar as suas emoções. E no futuro, quando ela vier a passar por determinadas situações semelhantes, ela vai ter maturidade suficiente, vai ter maturidade emocional para lidar com todas essas questões que ela já experienciou de certa forma através das narrativas, através da contação de histórias. Por isso que é tão importante. Tem um fato, assim, uma passagem que uma mãe procurou o Einstein, o maior gênio do século XX. Essa mãe queria saber o que ela tinha que fazer para o filho dela ter um pouquinho da genialidade do Einstein. Ela queria a receita. E o Einstein falou, olha, leia contos de fadas para o seu filho. Ela falou, tá bom, eu vou ler depois. O que mais que eu tenho que fazer? Ele falou, leia mais contos de fadas. Então eu te conto isso para te mostrar como os contos de fada, como as narrativas são importantes para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento intelectual da criança, para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento como um todo. Então é preciso que se apresente as narrativas clássicas, os contos de fadas são necessários. Não é à toa que eles existem, os clássicos existem há alguns séculos, os mesmos, a gente continua contando. O Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, o Patinho Feio, a Branca de Neve, são os mesmos contos de fadas clássicos, e a gente continua contando. Entre gerações entra ano e sai ano, e a gente está lá com os mesmos contos, e eles são muito importantes no crescimento da criança, no desenvolvimento. Então, para contar histórias, você pode se utilizar de alguns instrumentos, de alguns objetos. O contador de histórias tradicional não precisa disso. O contador de histórias tradicional, como eu disse, ele conta com toda aquela verdade, ele consegue mergulhar na história e passar tanta verdade, mesmo que a história não seja dele, porque ele já acostumou, ele já aprendeu, ele já sabe fazer aquilo e ele faz muito bem. Geralmente ele mora lá na comunidade tradicional, ele conviveu muito com o contador tradicional e aprendeu. Então ele não precisa de objeto, ele precisa só da verdade dele, né, e dos elementos naturais dele. Já o contador de histórias moderno, ele conta a história porque ele ouviu alguém contar, ou porque ele leu no livro, ele não consegue contar com a mesma verdade, né? Isso é consequência do ritmo alucinado da nossa vida contemporânea, né? Hoje é tudo muito rápido, a gente absorve muita informação, as possibilidades são inúmeras, e a gente não tem mais tempo de ficar lá mergulhando em histórias e absorvendo a ponto de construir toda aquela verdade, todas aquelas nuances em torno da narrativa. Então, o contador de história moderno, ele prefere se instrumentalizar, ele prefere pegar aqui um fantoche, um instrumento, alguma coisa para chamar a atenção e para aprender o narrador, porque ele não tem tempo de fazer esse mergulho profundo lá, né? A realidade dele é outra, os valores dele são outros, as prioridades são outras. Então, o contador de história moderna, que geralmente é um pai, é um professor, é um avô, é um líder comunitário, é um líder de igreja, alguém que quer atrair a criança para esse mundo da contação de histórias, essa pessoa não sabe contar como o griot, como o tradicional, então ela vai buscar cursos, vai fazer oficina como esta, vai comprar coisas que possa facilitar, e são muitas as possibilidades. A gente trouxe algumas técnicas, como eu disse, são as preferidas dos professores nas oficinas presenciais que a gente faz. E aí eu começo mostrando a técnica do avental, que é a preferidíssima, é a número 1 de preferência. Todo professor
que gosta de contar histórias, dá um jeito logo de fazer um avental de contação para ele. E assim, a questão da escolha da história é muito importante, porque você não conta qualquer história. Você escolhe cuidadosamente a história. A gente até brinca e diz que a gente é escolhido pela história, porque tem história que parece que chama a gente, parece que foi feito para caber na boca da gente, parece que foi feito para ser contado por a gente. É assim. Já tem outras histórias que você não se identifica, você não consegue contar com o mesmo entusiasmo. Então, a primeira coisa, se você quer contar história, você vai escolher a sua história. E depois você vai estudar muito essa história. Ninguém conta histórias profissionalmente sem ter estudado muito cada uma das histórias que vai contar. Como qualquer outra coisa que você vai fazer. Você tem que se profissionalizar, tem que ficar bom, não é? Então, o contador de histórias, ele escolhe a história, depois ele se instrumentaliza, ele vai ver, como é que eu vou ficar contando essa história? Eu quero a roupa dessa história. Vai, faz o vestido e veste a história. Não, eu quero um chapéu. Faz o chapéu. Não, eu quero uns bonecos. Né? Não, eu vou fazer um teatrinho de vareta. Não, eu vou fazer uns dedós. Então, ele vai preparar essa contação de histórias. Vai treinar muito no espelho, vai fazer videozinho, vai corrigir. E no dia de contar a história, então, ele vai contar essa história. Ou ele vai fantasiado, ou ele vai fazer alguma coisa. A sugestão excelente é esse avental. Esse avental aqui, você veste a sua história. Então, ele pode ser feito de tecido, ele pode ser feito de TNT, como este aqui. Você vai pegar um pedaço grande, um pouco do tamanho do seu braço, do seu tamanho, que dê um avental. Você pode fazer aquele avental tradicional que é na sua cozinha, ou você pode fazer tipo esse aqui, ó, que é um jalequinho, um coletinho, ó, né? No lugar de passar a cabeça, coloca a fitinha aqui para amarrar. O importante é que você faça um bolso bem grande, muito grande, que é onde você vai guardar todos os personagens da história. E outra coisa muito importante também é que o cenário da sua história seja feito com feltro. Esse material aqui precisa necessariamente ser feltro, porque você vai colocar um velcro atrás do personagem e vai fixar aqui quando o personagem já tiver feito a apresentação. Os personagens você vai fazer pequenininhos. Esse aqui não é desse avental, ele está aqui por acaso, só para demonstração. Os desse avental já foram doados. Esse avental é muito antigo, ele tem mais de 10 anos. E essa oficina eu ministro há muitos anos, geralmente para professores. Professor muito pidão, né? Professor está sempre pedindo as coisinhas da gente. A gente, como ama professores, está sempre presenteando. Portanto, os personagens dessa história aqui já foram presenteados. Não estão mais aqui. Mas quando você for fazer, você vai fazer um personagem. Aliás, todos os personagens você vai fazer pequenos, mais ou menos desse tamanho aqui. E você vai colocar atrás um pedacinho de velcro, porque o velcro vai possibilitar a aderência do personagem aqui no feltro. Por isso que o cenário tem que ser necessariamente feito com feltro. Porque se você fizer de outro material, não vai adiantar ter velcro no seu personagem. Então você faz o bolsão, que é onde você coloca os personagens, você vai contando a história, vai tirando o personagem e vai fixando aqui. No final, todos os personagens estarão aqui no cenário e você vai estar aí linda, os olhinhos das suas crianças vão estar brilhando de encantamento e você vai ver como é bom contar histórias com avental. E você vai achar tão bom que você vai convidar, a minha sugestão, né, é que você convide os outros professores da sua escola para fazer um projeto de contação de histórias. Começa cada um professor fazendo seu avental. Escolhe aí, cada um escolhe um ponto de fala diferente, ou escolhe uma lenda diferente. E aí cada um faz o seu avental bem bonito, colorido, um vermelho, um amarelo, um verde, um azul. TNT tem de todas as cores, né? Então, vocês começam a fazer rodízio. Você vai contar a história na sala do professor, o professor vai vir contar na sua, no dia seguinte você já vai contar na sala da professora, a professora vem contar na sua. Você fica fazendo esse rodízio e envolve toda a escola. Aliás, envolva toda a comunidade escolar. Um dia você chama a merendeira para contar histórias, outro dia você chama o seu Osmar, o porteiro, outro dia você chama a Antônia Irene, a coordenadora, outro dia você chama a Jordana. Você vai chamando as pessoas que estão ali envolvidas com as crianças, que estão ali na comunidade
escolar, porque todos eles são educadores também. E depois que toda a escola já tiver passado por sua sala e pelas outras salas, vocês começam a convidar os pais, as mães, os avós, que são excelentes contadores de histórias, os tios. Vai trazendo esse povo para a sala de aula, vai trazendo esse povo. Você vai ver, a contação de histórias ela é muito importante no estímulo da afetividade, na aproximação da mãe com o filho, do pai com o filho. Geralmente, as mães têm uma vida tão atribulada, as mães que trabalham fora nem tem tanto tempo assim para ficar com os filhos. E um momento de contação de histórias é um momento de tanta afetividade que talvez seja uma das poucas memórias que o filho vai levar da mãe ali, de quando criança, lá para a vida, final da vida. Porque quando você conta histórias, é uma energia enorme que paira no ar. Você olha diretamente nos olhos do seu ouvinte, você fala para aquela pessoa, a atenção, é uma coisa muito maravilhosa. A criança não esquece os contadores de histórias da infância, não esquece mesmo. E se o pai e a mãe têm o hábito de criar esse momento encantador, esse momento de amor, esse momento de muita afetividade, que é o ato de contação de histórias, isso é sublime, isso é maravilhoso, e você não tem ideia do quanto isso é importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, se você for pai, ou mãe, ou avô, ou tio, ou vizinho, ou priminho, se você tiver uma criança aí por perto, conte histórias para ela, conte muitas histórias, faça esse resgate. Diante de toda essa tecnologia aí, a sociedade foi parando de contar e de ouvir histórias. Mas na década de 80, percebeu-se a necessidade, a importância do ato de contar histórias. Então, começaram esse resgate. As pessoas começaram a contar história novamente, foram surgindo os cursos, as pós-graduações. Hoje tem mestrado em contação de história, tem doutorado em contação de história. As pessoas levam muito a sério, as pessoas valorizam, porque sabem da importância da contação de histórias na existência de alguém, na existência do ser humano. Então, a contação de histórias é necessária e você pode levar aí para a sua sala de aula, para a sua comunidade, para a sua casa, para a praça do seu bairro, para a escola. Seja um amigo da escola, vai lá contar história, conte e encante. Então está aqui a nossa primeira sugestão e a gente passa para uma outra, que é a minha caixinha aqui está cheia de sugestões. Vamos ver se vai dar tempo a gente apresentar pelo menos a maioria delas. Todas eu sei que não dá, eu já estou acostumada, a gente condensa essa oficina em 1 hora para ela não ficar muito grande. Então, eu sei que não dá todas. Aqui, uma outra técnica legal, a colher de pau, os personagens na colher de pau, que pode ser também na colher de plástico, e pode ser, inclusive, em colherzinhas descartáveis. Então, você vai pegar a colher e vai fazer o personagem, vai caracterizar, usando tecido, ou EVA, ou TNT, ou você achar que dá certo. Ou você pode também usar tinta guache ou canetinha e faça todos os personagens que houver na sua história e conte lindamente. Uma ideia legal de um projeto bem completo é você, se você for professor, é você pedir para o seu aluno produzir uma narrativa. É bom que você reflita sobre um tema antes, para ele ter ali um direcionamento, ele saber sobre o que ele precisa falar. Porque às vezes ele fica pedindo, professor, eu não sei o que vai ser minha história. Não, professor, história de quê? Não tem nenhuma ideia. Ele chega a falar isso. Então, se você insere o tema, faz essa reflexão ali com o grupo e pede para cada um produzir uma narrativa, ou que seja em grupo mesmo, não vamos fazer grupinhos de 2 ou de 3 e vamos montar uma história. Se eles vão criar uma história, cada um vai criar uma história sobre isso aqui que a gente falou. E aí é claro que as histórias são diferentes, né? Cada um vai criar a sua. E depois que eles produzirem a história, você dá a colherzinha descartável e fala, agora ilustre a história. Agora faça os personagens da sua história.
Pode ser com canetinha, com TNT, com EVA, com tinta guache, com o que você achar que dá certo ali. Depois que eles fizerem os personagens, então você vai pedir para ele narrar a história que ele criou, utilizando os personagens que ele confeccionou a partir dessa técnica que a gente está mostrando aqui, a técnica da colher. Com essa atividade, você vai conseguir trabalhar vários aspectos, você vai estimular muitas habilidades, né? Olha que atividade mais completa essa de se produzir uma narrativa, ilustrar a narrativa e apresentar e narrar. Isso é fantástico. É muita coisa que se estimula aí. Uma outra técnica que você pode utilizar é a técnica do fantoche. Esse fantoche, ele pode ser... existe fantoche, possibilidades inúmeras de fantoche. Quando eu era criança, o jeito que existia fantoche era praticamente um. Eu particularmente, só conheci um tipo de fantoche na minha infância, que era o fantoche feito de papel machê. Então eu sei até como faz, porque eu via minha mãe fazendo quando eu era criança. Então é assim, você prepara o papel machê, né, que pode ser aquele monte de jornal que você vai colocar ali de molho, para ele virar ali uma pasta. Depois você vai espremer ele, tirar o excesso de água, pode ser numa peneira. E aí você vai misturar com goma ou com cola branca. Você sabe como é que faz a goma? É super fácil. Você pega um pouco de polvilho e dissolve com um pouco de água e leva no fogo e aquece. No que ela vai aquecendo ali, ela vai ficando aquela cola, aquela goma, sabe? Grude. Então você pega esse grude e mistura com esse papel umedecido, essa massa de papel que você produziu aí quando você colocou o papel de molho por um determinado tempo. Lembrando que você vai utilizar um papel que já foi descartado, um papel, né, que já foi utilizado, você vai reutilizar. Então, você, quando tiver essa matéria-prima aí, você vai pegar uma meia e vai colocar um pouco de areia nela, com um pau assim, para fazer e amarrar, para fazer uma espécie de bolinha para ser a cabeça. E você tem o pau aqui para você sustentar o bastão, né? Então você vai pegar esse papel machê e vai moldar o seu fantoche. E vai fazer as características do rosto e vai esperar secar. Depois que secar, você vai pegar uma lixa e vai aparar as arestas, vai dar uma lixadinha. Então você vai colorir, que pode ser com tinta guache, né? E faz aquele colorido, e faz tudo direitinho. Depois você faz a roupa. Como é que faz a roupa? Assim. Depois você vai soltar a areia que você prendeu aqui para ficar bolinha. A areia vai cair, o pau vai cair, você vai puxar a meia, vai tirar a meia também, vai ficar só o orifício que você vai enfiar a mão para manipular o seu boneco. Então você vai pegar um tecido que deu o suficiente para cobrir o seu braço e vai fazer uma espécie de saia, de roupa que você vai colar aqui, ó, na base da cabeça do seu boneco de papel machê. E quando você fizer essa roupa, você já vai fazer os braços, o lugar dos braços. Então, essa roupa vai servir para cobrir o seu braço. Você vai colocar esses 3 dedos no orifício da cabeça. Você vai colocar esse dedo no braço, esse dedo no outro braço do boneco e você vai manipular o seu fantoche e vai contar a sua história, vai ser maravilhoso, você vai encantar. Então, essa é a forma tradicional de fantoche. Foi como os meus primeiros fantoches, quando eu era criança, dos meus professores, e a minha mãe fazia assim. Só que hoje está tudo muito mais moderno, existe fantoche de forma variada, as pessoas utilizam muito o fantoche de espuma, como este aqui, ó. Você tem até o lugar de colocar o braço, então você pode encomendar um fantoche desse, ou pode ver na net como é que faz e fazer, não é tão difícil. Esse aqui eu comprei, mas já me disseram que não é tão difícil fazer. Você pode
fazer um fantoche de meia. Esse aqui eu acho fantástico porque é bem fácil e é bem encantador. Então, como é que você vai fazer esse fantoche? Ó? Você vai fazer do personagem que você quiser. Esse aqui é do Bumbo Meu Boi, mas você pode fazer de uma cobra, você pode fazer de Branca de Neve, dos anõezinhos, do que você quiser, tá? Você vai pegar uma meia, essa aqui é uma meia masculina, aí você vai, nessa parte da meia, você não precisa cortar, você vai colar essa boca, colar essa coisa vermelha aqui, mas você vai colar numa base para poder ficar bom de fazer assim, ó. E do jeito que você fizer aqui, você vai fazer do lado de dentro também, ó. Você vai colar aqui dentro também. Então, desse lado é a boca, né? Essa parte é vermelha, boca. Do outro lado é o rosto, é a cabeça aqui do seu personagem. Então, você vai, ó, 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 ó. Você vai colar aqui, você vai usar material variado. Isso aqui é EVA, aqui tem papelão, aqui tem olhinhos, você pode colocar tecido, pode colocar isopor, o que você quiser, você que vai decidir isso aí. E vai fazer o personagem que você quiser também. Esse é o Bumba porque eu ganhei, mas você pode fazer a Cuyuna, você pode fazer Pirarucu Encantado, a Branca de Neve, o que você quiser, tá? E aí depois você vai colar fitas para dar esse movimento, você vai colar essas fitas coloridas, e vai contar e encantar, porque olha que fantoche mais lindo, que ideia mais legal, né? Bem simples. Então, tem outra forma de fantoche, que é na verdade o que a gente chama de teatrinho de vareta. Teatrinho de vareta, você vai pegar a ilustração, vai colar num papelão ou numa cartolina, recortar e pegar um palito de churrasco e vai colar atrás com a fita adesiva. Você vai poder contar, de preferência num teatrinho, você pode mandar uma cena fazer, ou você mesmo pode fazer com uma caixa de papelão. Você vai fazer um corte assim, vai cobrir, vai colorir, e aí você vai, né, ó, coloca aqui e conta a história. Você pode usar essa ideia para fazer o dedoche, que é o fantoche de dedo. Então, você vai só cortar aqui, arrancar as pernas fora e vai abrir 2 orifícios aqui e vai colocar os seus 2 dedos para substituir as pernas. E vai dar movimento para esse fantoche, esse dedoche. As crianças vão amar e vão ficar encantadas, porque vão perceber que tem dedo humano ali, não vão entender direito, é muito bom. Faça isso. Essa ideia do dedoche, você pode utilizar, como eu disse, no teatrinho, mas você pode, se você trabalha no CMEI, você pode pegar um lençol e prender as laterais, coloca o lençol assim, prende as laterais, ou com o bercinho deitado, ou com a mesinha deitada, um em cada lateral. E você senta os seus aluninhos lá na frente, e você fica aqui atrás, escondidinho, contando, ou com fantoche, ou com o teatrinho de vareta, ou com o dedoche, ou com objeto, né? É bem legal. Outra forma de dedoche é o dedoche que você ou compra pronto na papelaria, na livraria, ou você faz de meia de recém-nascido, ou de tricô, ou de crochê, ou de feltro. Olha como é simples. Tá vendo? E aí você conta a história utilizando os dedos. As crianças menorzinhas, crianças de CMEI, adoram essas coisinhas pequenas assim. Então as possibilidades do fantoche, do dedoche são inúmeras. Você pode fazer, hoje a gente usa muito fantoche de feltro, né? Corta em formato da mão, cola com cola quente, que é, né, muito eficiente. E aí você coloca as características do personagem. Tá ali o fantoche prático, super prático, com feltro, que você faz em 10 minutos e embeleza, encanta os seus alunos, ou a criança da sua comunidade, ou o seu netinho, o seu filho, né? Quem tá aí próximo de você. E existe fantoche que não tem buraco nem nada, que é um boneco. Você pode utilizar um boneco ali, o personagem da história, para contar a história.
Eu utilizo essa cobra punhuna, eu utilizo aquela outra cobrinha que eu mostrei, mas eu utilizo também uma punhuna maior, olha aqui, ó, um fantoche bem maior, tamanho dessa cobra aqui, né? Eu conto com ela e conto com maior ainda. Eu tenho uma punhuna, cobra, que é o personagem de um livro meu. Então eu tenho uma cobra que ela tem 5,5 metros, essa grossura, ela é imensa, assim, aquele sucurizão, aquela anaconda. Ah, você não acredita como as crianças ficam encantadas quando eu adentro assim, o ambiente com aquela cobra contando e fazendo todo aquele, né, aquelas coisas que o contador de histórias gosta de fazer para chamar a atenção. Então você vai escolher o seu fantoche ou o seu dedoche, vai fazer aí, né, o que você quiser. Você pode, por exemplo, pegar um boneco articulado, esse aqui é um boneco articulado, você vai manipular, mas isso aqui você vai ter que aprender, senão vai ficar desse jeito aqui, se você não souber articular, ó. Não é fácil, é uma arte, tá? Então, se você já vai aprender a manipular o boneco, você aproveita e aprende ventriloquismo também, que é a arte de falar sem mover os lábios. Você pode articular um boneco sem fios. Esse aqui não tem fios, ó. Ele é feito com pedaços de madeira para dar essa sustentação, inclusive poder sentar o boneco. E aí a roupa folgada, sem nada, mas com peso nas extremidades, ó, tanto o pé, que você pode fazer o que quiser, como a mão, que você pode botar no coração, são de pesos na extremidade. Ó. Você pode usar um objeto que você vai confeccionar, uma caixinha, uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra, estilo matriosca, ou você pode usar um instrumento. O instrumento musical é um bom coadjuvante, é excelente ali na contação de histórias. Se você já toca o instrumento perfeito, enche esse instrumento de fitas de cetim colorida. Se você não toca, aprende a tocar ou faz o instrumento para você que não precisa nada muito elaborado, ou compra um instrumento mais simples. Eu adoro contar histórias com meu pandeiro, todo colorido. Quando eu chego, já dou efeito, as crianças amam, chamam a atenção. É bom ter um instrumento porque às vezes a plateia interfere ali na história, às vezes você perde o fio da narrativa e o instrumento é excelente para você fazer alguma coisa ali enquanto você se retoma, enquanto você se situa ali, consegue se sair dessas pegadinhas que a vida impõe para o contador de histórias, porque o contador de histórias trabalha ao vivo, né? Aquela coisa ali do público interferindo, do público interagindo, então ele precisa ter muitos ases na manga, ele precisa ter muitos outros planos além do A e do B, porque tudo pode acontecer numa sessão de contação de histórias. Desde criança chorando, esguelando, impedindo que todos os outros ouçam, como aquela criança que quando você fala ela já contou o resto da história, ela vai... É de tudo, né? Tudo pode acontecer. Tem criança que vai lá pra frente com você, já tem outras crianças que pegam seus instrumentos, seus personagens e some com eles. De tudo acontece, porque você tá trabalhando com criança que é imprevisível. É imprevisível e é uma caixinha de surpresa, né, gente? Aliás, caixinha não, uma máquina potente de surpresas. Então, é bom que você tenha um instrumento. Se você não tem nenhum instrumento, confeccione um para você. Você pode pegar uma garrafa PET, colocar semente, colorir. Você pode, sei lá, pegar uma garrafa de água daquelas grandes, fazer um tambor e inventa aí. E você pode também fazer um pau de chuva. O pau de chuva, ele é tanto instrumento musical como objeto de contação de histórias. O contador de histórias adora o pau de chuva. Você pode comprar pronto como esse. Se eu comprei em Belém, no Vendo Peso, no Pará, escrito.
Mas você pode fazer um para você com cano mais ou menos dessa grossura aqui, ó, e você aproveita e faz maior, coloca os tapos nas extremidades e coloca semente, que pode ser semente de arroz, ou de feijão, ou de milho, ou pode ser pedrinhas, e aí você vai experimentar o som, porque cada semente produz um som diferente, e você vai então descobrir qual o som que mais te agrada, ou que mais funciona com a sua técnica de contação de histórias, com a sua forma de contar. E aí depois você pega a fita adesiva colorida e dá aquela enfeitada, coloca fitas de cetim. Ou então você pode pegar tinta guache, né, e pintar, fazer uns grafismos, umas flores, estrelas, corações e amores, fica ao seu critério. O importante é que você se instrumentalize, porque a criança adora encantamento, a ludicidade, ela precisa estar presente na contação de histórias, né? É uma coisa que está muito ali arraigada com a outra, arraigada na outra, não tem como você contar histórias sem se utilizar da ludicidade, principalmente se for para criança, né? É preciso que você se equipe, que você se enfeite. Se a sua roupa estiver sem graça, coloca uma fita, coloca uma flor, coloca um chapéu na cabeça, um lenço, inventa, pega um objeto, um boneco. Essas bonecas aqui são as bonecas contadoras de histórias, elas foram inventadinhas por mim. Elas são feitas de material reciclado e surgiram em 2014 com um outro projeto que eu tenho, que eu precisava de mais gente no cenário e aumentando, então eu resolvi fazer as bonecas e elas me acompanham desde 2014. Elas são cenário, às vezes elas vão para o palco, viram instrumento comigo, né, viram objeto de contação. Existe de todos os tamanhos, você pode inventar uma coisa assim. Quem sabe, né? Você olha, e as bonecas deram tão certo que hoje elas adquiriram vida própria. Existe um projeto específico para elas, que foi premiado agora na Lei Aldir Blanc, e o nome do projeto é exatamente Bonecas Contadoras de Histórias. No projeto a gente ensina a fazer a boneca de material reciclado, depois a gente conta histórias, é um projeto lindo. E você pode inventar alguma coisa assim, se você falar, eu não quero contar como todo mundo, então eu quero ter uma identidade própria, eu quero ter uma coisa bem minha, uma coisa com a minha cara, inventa. Certo? Então, quando eu inventei as bonecas contadoras, eu resolvi colocar lencinho vermelho na cabeça delas. E eu usei por muito tempo lencinho vermelho. Mas como eu danço, eu saracoteio demais em minhas apresentações, às vezes o lenço sai, se sua muito, fica difícil colocar. Então hoje eu já tenho um gorro vermelho, que eu já uso, ó, que é bem, coloquei uma flor do lado. Então, que é bem minha marca, né? É quase que uma marca registrada, ou o lencinho ou o gorro. Quando eu comecei em 2014, eu usava um lenço de chita, da cor do vestido que eu usava. E isso pegou tanto que eu cheguei uma vez em Tocantinópolis, lá no campus universitário, e os alunos de pedagogia estavam me esperando para uma apresentação, e as alunas de pedagogia estavam todas caracterizadas com um lencinho de chita, uma homenagem ao meu trabalho, uma coisa linda assim. Então coloca uma flor no cabelo, coloca um chapéu, que pode ser um chapéu que você confecciona, ou pode ser um chapéu de um personagem seu, ó, de algum personagem da história. Olha aqui que legal, o chapéu do Mãe da Lua, né? O Mãe da Lua é o personagem de um livro meu. Então eu conto a história com o chapéu da Mãe da Lua. Você pode fazer do personagem que você quiser. Esse aqui é feito de espuma, mas você vai inventar a forma de fazer aí, né? Sua criatividade é que vai ditar as regras. Então, aproveite a ideia e faça um chapéu bem bonito. Ó, você se lembra do menino maluquinho do Ziraldo? Qual que era o chapéu dele? O chapéu dele era uma panela, né? Quando ele entrava no mundo maravilhoso ali do faz de conta, ele se imaginava aquele monte de coisa e o chapéu dele, ele pegou uma panela, que era o que tinha ali na mão.
Então tem contador de histórias que conta histórias com coisas assim impensadas. Tem uma contadora de histórias muito famosa aqui no Brasil, por exemplo, aqui, Kiara Terra, que ela conta história com sifão de pia. Sabe aquele negócio branco que fica debaixo da pia? E ela prende uma plateia imensa ali por um tempo, né, considerável, porque o contador de histórias, ele se utiliza de 40 minutos, tá? Contador de histórias. Se você for contar história, não prepare sua contação para além disso. O certo, o padrão é até 40 minutos, mas que isso é extenuante, ninguém faz. Então, conta-se histórias, uma sessão de contação de histórias tem 20 minutos, tem meia hora, no máximo 40 minutos. Qualquer contador de histórias profissional sabe disso. Ele não prepara o seu espetáculo para além disso, ele não prepara a sua sessão de contação de histórias para além disso. Como eu estava dizendo, a Kiara Terra, né? Então tem, por exemplo, a Fafá, ela conta histórias com um regador de planta. Tem gente que conta histórias com... A Joyce Neia conta com um vaso, que foi a última coisa que a filha dela deu para ela antes de morrer. Era um vaso com flores, a flor já se foi, então ela conta com um vasinho, uma coisa linda. Tem gente que começa contando com qualquer objeto que tem ali, vai contando. E você então pega um objeto, cria um objeto, compra, inventa. Geralmente a gente que é contador de histórias, onde vai, a gente está comprando, está ganhando, né? Porque a contação de histórias, ela bota a gente para ser meio que né, esse artista que sai comprando as possibilidades. Então, por exemplo, você vai numa comunidade tradicional, você traz o instrumento, você está sempre comprando, ou então ganhando. As pessoas passam e falam, eu vi isso, como isso dá certo para você contar a história? Então eu trouxe para você. Você pode contar com livro, como eu já mostrei aqui. Você pode contar sem nada, como um contador tradicional. Você pode contar com a almofada, a ideia da sombrinha e da saia. Você pode utilizar na almofada. Você faz várias almofadas, cada uma com uma cena da história. Ou você faz só uma almofada dividida em cenas. Fica muito legal também. A criança gosta. Gente, as possibilidades são inúmeras. Crie a sua, abuse da sua criatividade, da sua imaginação, que eu sei que se você se interessou pelo ato de contação de histórias, com certeza você tem muita criatividade, você tem muita imaginação. Incremente com musiquinha, incremente com versos. A criança ama contação de histórias rimada. Eu, por exemplo, eu falo que uma das histórias que me atraiu, assim, me inspirou muito para escrever, que tem muito a ver com a forma como eu escrevo literatura infantil, foi uma história, um livrinho de história que eu ganhei quando eu tinha 9 anos. Era uma história rimada, porque as histórias infantis que eu publiquei até hoje são todas rimadas. Não, tem algumas que não, mas a maioria são rimadas. Então, essa influência veio lá do livrinho que eu ganhei quando eu tinha 9 anos, livrinho do Pequeno Polegar, sabe? Era tão pequenininho que eu nasci, posso afirmar. Tinha assim o tamanhozinho de um dedinho polegar. Uma caixinha de nozes foi seu berço. E carinhosa, sua mãe sempre o cobria com uma pétala de rosas. Com o tempo ele foi crescendo, mas tão pouco e devagar, que um dia o apelidaram de Pequeno Polegar. E aí vai contando, né? Então a rima é ótima. Mesmo que você não utilize a rima do início ao fim da história, mas coloca ali no meio, em algum momento, coloca ali uma riminha, ou coloca ali uma musiquinha, ou usa as quadrinhas ali, dá muito certo, a criança ama, o seu momento de contação de histórias vai ficar muito mais lúdico, muito mais encantador. A poesia e a contação de histórias
estão muito próximas ali, são bem íntimas, então utilize uma na outra e a outra na uma, vai ser perfeito. Eu faço essa coisa, esse casamento aí, tô sempre utilizando uma na outra. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. A proposta era essa oficina não tão grande, né, para não ficar enfadonho, para você querer rever, para você poder compartilhar, para você divulgar e fazer com que mais pessoas se interessem pela arte da contação de histórias. Existe um texto na net de um contador de histórias de Toronto, o nome do texto é Isso Me Lembra uma História. O nome do autor é Dan Y. Coloca aí que você vai achar. E você vai ver como é lindo o texto e como ele pontua, assim, elementos que te faz refletir sobre a importância da contação de histórias em nossas vidas. É muito legal. Leia esse texto. Aproveita e leia o conto A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. Esse conto A Moça Tecelã é uma espécie de credo do contador de histórias. Os contadores de histórias profissionais sabem esse conto de cor. E é muito lindo porque, eu vou falar assim, por cima, assim, a história de uma moça que todos os dias se sentava ao tear e ia tecendo as coisas que ela queria, tecendo o dia dela. Se ela queria um peixe, ela, né, escolhia aquelas linhas coloridas para as escamas. Se ela queria dormir, ela pegava linhas escuras e tecia à noite. E aí ela ia tecendo tudo que ela queria. Até que um dia ela percebeu que ela queria algo mais, ela queria uma família. Então ela teceu um marido para a vida dela. E depois que o marido descobriu o poder do tear, o marido ficou só exigindo as coisas, ficou exigindo, e ela nem tinha tempo de tecer os filhos. E vinha a noite, ela não tinha tempo de tecer as estrelas. E vinha o dia, ela não tinha tempo de tecer o sol. Só lhe tecendo as exigências do marido, que queria uma casa melhor, que queria estrebaria, que queria ouro, muito ouro. E esse marido foi sufocando essa moça tecelã. E até que um dia ela se cansou de tantas exigências, se cansou de tudo e simplesmente começou a destecer. Nem esperou o dia amanhecer, ela subiu correndo as escadas lá para onde ficava a coisa de tecer dela, e aí foi jogando os pentes do lado contrário, começou a destecer o castelo, destecer a estrebaria, destecer os cavalos, e foi destecendo tudo, desteceu a cama. Quando o marido acordou, ele já estava no meio do nada, e ela foi destecer o sapato do marido, e foi destecendo o corpo. Quando ele tentou pegar o chapéu, ela já tinha destecido. Então, ela escolheu uma linha bem clara e bordou uma manhã com o sol brilhante no horizonte. Esse conto eu acho perfeito porque ele mostra para o contador de histórias que ele pode inserir na narrativa o que ele quiser, como a moça tecelã tecia a vida dela, tecia os dias dela. Como a Marina Colasanti se utilizou da moça tecelã para mostrar que você pode tecer a sua narrativa, você pode inserir qualquer assunto, qualquer elemento na história que você está contando. Não é difícil. Você só tem que ter verdade. Você só tem que ter encantamento, brilho nos olhos, vontade de contar. Entusiasmo, muito entusiasmo, que funciona, que dá certíssimo. Então, cante, encante. Continue acompanhando nossas outras oficinas. Nós temos várias oficinas aqui no canal. Um grande abraço para você aí do Ponto de Cultura Cidade Perifa. Esta oficina vai ficar permanente aqui, você vai poder ver a qualquer tempo e divulgar. Nós realizamos a mesma oficina no Ponto de Cultura aqui de Taquarussu também, o Casa do Artesão. Então, se você... E assim, a gente fala quase a mesma coisa, mas
fala coisas diferentes, e como o tempo é exíguo, é só de 1 hora, eu sugiro que você veja uma e veja outra, de repente tem alguma coisa que eu falei em uma e que não falei na outra. E uma oficina dessa, como a gente tem que ver várias vezes para aprender bem, para ficar craque, então veja uma em uma e veja outra em outra, certo? Um grande beijo, nós vamos ficar por aqui, até a próxima, leia todos os livros que encontrar pelo caminho, conte, cante, encante e seja feliz. Tchau!